Evangelho, segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Clara, Virgem Religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu-lhe: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Clara, Virgem e Religiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá graça de ouvirmos o 17º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus dialoga com Pedro a respeito do tema da liberdade dos filhos de Deus. O Evangelho começa com Jesus anunciando a sua paixão. Ele irá a Jerusalém e lá será perseguido, entregue, maltratado, morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. A tristeza, ela toma conta, naquele momento, do coração dos discípulos que não conseguem compreender o significado de tudo aquilo que acontecerá, mas conseguem sentir a dor de separar-se do seu Mestre Senhor. Pedro, em um determinado momento, chegando na cidade de Cafarnaum, vem confrontado pelos cobradores de impostos a respeito do pagamento do imposto que deveria acontecer pela tributação que era própria daquele tempo. Valendo-se disso, Jesus aproveita para um ensinamento e nessa hora lança a pergunta a Pedro a respeito da liberdade dos filhos. E Pedro, diante da pergunta de Jesus, responde com clareza: o tributo, o imposto deve ser cobrado sobre aqueles que são estrangeiros, pois os filhos têm o direito de não ter que pagar em tributos ao seu rei, que tem sobre eles a autoridade como um pai. Muito bem, a partir daquele momento, compreende-se que, na verdade, Jesus veio para entregar por nós o preço da nossa salvação. Como assim, Padre Fábio? Na imagem da cobrança do imposto, Jesus se vale desse episódio para falar sobre a liberdade dos filhos de Deus, que acontece no Filho, em Cristo Jesus. Por isso o Senhor tem autoridade
para dizer a Pedro: vai, dá seu trabalho e recolherás nisso o que é seu. Traga e ofereça por ti e por mim. Toma a palavra que lhe dou, empenha a sua vida em sacrifício por ela e recolherás o fruto. Esse fruto será oferecido por mim e por ti. Jesus oferecerá em Jerusalém o sacrifício que definitivamente nos unirá como filhos, tirando todo o preço e toda a imposição. O pecado e a mansão dos mortos é uma terra estrangeira, e todo aquele que se vincula a ela por meio do pecado será taxado e dele será cobrado tributo e imposto. Mas Cristo, que nos liberta, oferece de uma vez por todas o sacrifício que cancela essa taxa, porque nos tira dessa escravidão na terra estrangeira e nos traz de volta para Jerusalém Celeste, o lugar onde estamos chamados, onde não será tributo algum cobrado. Ele oferecerá, como acabou de anunciar, falando sobre a sua paixão, o sacrifício que nos liberta. Mas naquele momento, o Senhor diz a Pedro: toma minha palavra, dá seu trabalho e recolhe o fruto a ser oferecido por meio da palavra do Senhor, por meio do mandato do Senhor. Pedro trabalha e recolhe um fruto, que é a graça que será oferecido por ele e por Cristo. Também nós, mediante a graça que o Senhor nos concede nessa vida, que já fomos libertos, como filhos de Deus, podemos nos embaraçar muitas vezes por conta do pecado. Mas o Senhor nos concede suas graças para que, guardando sua palavra e empenhando-nos segundo o seu mandato, recolhamos os frutos de misericórdia e tenhamos também, diante de Deus, a oferta em nome de Cristo pela nossa salvação. Todo aquele que oferece com Cristo o penhor da própria vida em sacrifício de amor, recolhe os méritos de sua salvação para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje recordamos, como falávamos, a memória de Santa Clara, que por sua inteira vida entregou-se completamente por amor a Deus. Ela nasceu no ano de 1193, foi contemporânea de São Francisco, e uma discípula fiel e intérprete do seu ideal de vida. De uma família nobre, dotada de extraordinária beleza e de muitos valores, aos 18 anos ela foge de casa para se consagrar a Deus mediante uma vida de absoluta pobreza, seguindo o exemplo de Francisco. Mais tarde, sua irmã Inês, a mais nova, irá acompanhá-la, e com um grupo de outras companheiras vão instalar-se no oratório, na igreja de São Damião, como se chama, e ali começa, é o início da vida espiritual das Clarissas, que procuravam viver em tudo o ideal da vida de Francisco. Atualmente, são cerca de 19.000 religiosas espalhadas por todo o mundo. Nas chamadas Florzinhas de São Francisco, ou Fiorete de São Francisco, conta-se que um dia Francisco mandou pedir a Clara que rezasse para que ele
percebesse o que mais agradava a Deus para poder honrá-lo com suas decisões e escolhas. Dedicar-se à pregação ou dedicar-se à oração? Depois de muita oração, o mensageiro levou a resposta a São Francisco. E a resposta era essa. Cristo respondeu e revelou a Frei Silvestre e a sua irmã Clara que sua vontade é que vais pregar pelo mundo, pois ele não te escolheu para ti somente, mas para a salvação de muitas almas. O oratório de São Damião foi palco de grandes milagres, de grandes sinais da providência de Deus, que irradiou pureza, assim como o sol irradia seus raios pelo mundo todo. As mulheres queriam seguir o exemplo de entrega de Santa Clara. Os homens aprendiam a respeitar suas esposas e, quando frequentavam os tempos de oração próximo ao oratório, tinham um coração renovado para a docilidade de amor. Santa Clara é apresentada como uma custódia, como bem vemos, do Santíssimo Sacramento em suas mãos. Porque conta o milagre que um dia ela deteve a tentativa de invasão dos mouros à cidade de Assis, trazendo à presença deles a força soberana de seu divino esposo presente na Eucaristia. Também a ela foi concedido um dom extraordinário, por ocasião da morte de São Francisco, de poder acompanhar o seu funeral, sem sair do oratório de São Damião, pois Deus deu-lhe uma visão especial, e assim ela pôde ver, sem estar presente, todo o seu sepultamento. E a isso foi atribuído também, a esse milagre, a Santa Clara ser a padroeira da televisão e dos meios de comunicação audiodigitais. Peçamos a intercessão de Santa Clara para que também nós tenhamos um coração exultante de amor e completamente entregue pela salvação dos homens e para a glória do nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santa Clara de Assis, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.